Jesus, aleluia! Me dá um feedback, você que já garantiu seu seminário. Hoje o telefone não parou. Eu peço paciência, tá sobrecarregado, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender. Fizemos com muito carinho, tá totalmente diferente. Olga, me diga aqui como é que você viu esse seminário. O que você achou? Diferente de todos que você já fez. Diferente de todos que você já fez. Imagens, apostilas várias. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela palavra. Eu tenho certeza que você chegou nesse ministério e você vai amar a palavra do Senhor. Talvez você não gostava de ler a Bíblia, mas você vai amar as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Olha que lindo. O pessoal já comprou. Muito bom. Muito obrigado, vocês que sempre me honram. Muito obrigado, você que sempre está aqui comigo. Eu tenho certeza que você está abençoando uma serva do Senhor. Eu tenho certeza que você também está crescendo espiritualmente. A live de hoje, amados, vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Essa não dá para deixar salva. É um maná muito precioso, é uma pérola. Essa pérola aqui você anote, porque não vai ficar salva, tá? Essa pérola aqui eu não vou deixar salva. É muito, muito preciosa essa live. Não sei nem se você vai aguentar o que eu vou te entregar. Então, vai criando estrutura espiritual, porque eu tenho certeza, do mesmo jeito que eu entreguei no culto domingo, eu vou dar continuidade e você vai estremecer no mundo espiritual. Tenho certeza, em nome de Jesus. Vamos compartilhar essa live? Eu quero ver quantas pessoas mais vai chegar aqui para assistir essa live, que geralmente é um culto, né? Nossas lives é um ensino. Você que já está comigo, já tem um tempo que você participa aqui nas segundas-feiras, né? O culto das quartas é aberto para todos, lá na outra rede vizinha. Então, eu tenho certeza que você está ativada e ativado espiritualmente. Então, você que ainda não adquiriu o seu seminário, só clicar aqui nesse número do WhatsApp. Você vai falar diretamente com a Janaína. Janaína responde todos com muito amor e carinho, tá? Hoje eu ajudei ela, fiquei um tempão também ajudando. Então, se você mandar mensagem, demorar um pouquinho é pela quantidade de mensagens. Mas ela vai te responder porque ela não deixa ninguém para trás. Amém? Glória a Jesus. Será que vai entrar mais gente para me começar a live? Será que vai entrar mais alguém? Queria que as pessoas entrassem para ela pegar desde o começo, para não perder o começo do estudo. Aleluia. Esse é um seminário que eu vou dar hoje, viu? Ele está atrelado na angelologia. Esta live que eu vou te dar hoje, ela faz menção com a angelologia, que eu já estou digitando, já está sendo escrita, para você aprender bastante coisa. Então eu vim te dar um pouquinho do que é, só um pedacinho. Em nome de Jesus. Deixa o pessoal entrar. E essa live hoje, amados, o que eu quero trazer com essa live? Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o poder de Satanás é limitado. É limitado. Ele não tem poder sobre o povo de Deus. Você precisa tomar posse do que eu te digo. As pessoas têm muito medo do diabo. Se você souber quem é o diabo, você não teria medo. Se você vê a luz da palavra, quem é ele, você não teria medo. Você teria medo de Deus. De Deus você teria medo. Aleluia! Vamos, deixa o pessoal entrar. Deixa o pessoal entrar, já vou começar, para eles pegarem desde o começo. Deixa eu procurar uma coisa aqui para acrescentar aqui. Me lembrei de algo. Deixa eu procurar aqui. Vai dando as boas-vindas pro pessoal que tá entrando. Já vou começar já em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia. Deixa eu anotar aqui mais algo para te entregar. Me lembrei agora. Você tem paciência aí que eu tô anotando, vou entregar com excelência hoje. Me lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou de um versículo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos começar já. Tenha paciência. Estou escrevendo a base bíblica, lembrei agora. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje vai ser um maná do céu. Hoje você vai receber uma porção direta do trono de Deus. O que eu quero passar com esse estudo? Agora a gente vai começar, tá? Em nome de Jesus. Aqui é minhas... Ah, isso aqui, meu galardão. Ó, cheio de pedras, meu galardão. Glória a Jesus, sou profética. Vamos lá. Eu quero trazer algo pro seu coração hoje para te alegrar e te incentivar a não ter medo do diabo, tá? A minha missão aqui na Terra, quando eu falo assim, né, em alguns podcasts que foram mal interpretados, quando eu falava assim, no inferno tem uma placa, procura-se a Thalita. Vou orar no final, tá, amada? Vou orar no final. Quando eu colocava assim, ó, no inferno tem uma placa, procura-se a Thalita, né, eu sou a pedra de tropeço no caminho de Satanás, as pessoas interpretaram de outra forma. Só que eu quis dizer que eu vou desmascarar ele. Eu vou mostrar para a maioria das pessoas que ele não tem poder. Ele não tem poder. O diabo é limitado. E quando essa chave virou na minha vida, eu comecei a entender que Deus, se preciso, ele desce em primeira pessoa para me livrar. Eu não sei se você vai ter ódio para essa live. Eu falei para você. Fique até o final que não vai ficar salva. Deixa eu te dizer algo. Guarde o que eu vou te dizer. Guarde o que eu vou te dizer. Se preciso for, Deus em primeira pessoa, ele não vai dar nem a ordem aos anjos. Ele vai descer para te livrar do mal. Tá na palavra, a gente vai entrar em vários textos. Eu vou te explicar tudo que eu quero trazer dentro dessa live. Falei para você, a Laxel Order, isso aqui é uma parte do seminário da angelologia, então eu tenho certeza que você vai crescer mais um pouquinho nessa noite em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. Primeira base bíblica que eu quero trazer. João 3,16. Vamos lá? Glória a Jesus. João 3,16. Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Algumas pessoas questionaram porque não receberam a apostila que eu fiquei de dar, né? Eu falei assim, eu vou abençoar vocês com a apostila se a gente chegasse a 1000 pessoas na live. Não chegou a 1000 pessoas e eu não mandei a apostila. Deixei a live salva, que foi a da sabedoria, mas não dei a apostila. E muitas pessoas ficaram chamando minha atenção na outra rede vizinha, falando que eu devia dar. Primeira coisa, eu não tenho obrigação de dar nada. Tá? De graça é só a salvação. Nós aqui ainda te damos um alimento sólido e as apostilas são pagas. Eu pago para poder ter elas aqui na minha mão. É tudo pago, não é nada de graça. E ali você vê que tem mais de 6.000 pessoas, mas nem todo mundo entra na live. Uma live que bate nem 1000 pessoas, aí todo mundo quer absorver? Sem condições, né? Multidão é multidão, não é os discípulos. Eu sei muito bem quem me segue, eu sei muito bem quem tá comigo, eu sei muito bem quem tá sempre aqui nas lives, quem tá no culto. Então, assim, não vou dar pérolas aos porcos, não vou. Eu aprendi que multidão é só número, não muda nada na minha vida. Mas discípulo é diferente. Então, por isso que eu falei que eu daria. Mas como não chegou, eu acabei que não dei apostila. Então, se chegar, disponibiliza a apostila. Se a gente chegar até 1000 pessoas, com certeza eu dou. Mas como não chega, você vê que as pessoas, elas querem algo, mas não faz por onde para receber.
por isso que eu não dei. Ainda escutei uma piada, ainda falaram assim, mas a senhora também não dá apoio, mais apoio do que eu trago? Passo a tarde inteira estudando, me separo, pago cursos caríssimos para entregar um conhecimento que te liberta, que é a palavra, e as pessoas vêm para mim e falam assim, que eu não dou apoio, é de entristecer uma pessoa, não é? Se eu não sou curada, eu ficaria triste, que eu não queria nem aparecer mais aqui. Então, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Por isso que eu não entreguei a apostila. Mas anote aí você, que se você quiser hoje, coloca a base bíblica, que hoje, como eu falei, é uma parte do seminário da angelologia que está sendo preparado. Tem muita coisa para passar também. E tudo que eu quero te entregar com excelência. Para você poder um dia falar assim, ó, estudei com a pastora Thalita e eu sei manusear bem essa espada. Então, nós entregamos com todo carinho, fazemos com toda excelência. E eu quero te entregar também mais para frente angelologia com toda a excelência do mundo. Amém? Vamos lá. João 3,16. Vamos lá? Aleluia. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Mais um versículo que eu quero trazer. 1 João 5,18. 1 João 5,18. Coloca a base bíblica para os irmãos. Isso, Lília, coloca para mim, por favor, que os irmãos vão anotando e depois você vai lá nos textos e vai entender o que eu vou explicar. 1 João 5,18 vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Opa! Todo aquele que nascido de Deus não vive pecando, não vive transgredindo. Antes, que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Aquele filho que decidiu obedecer às Escrituras, a Bíblia me dá respaldo que Deus me guarda e o maligno não me toca. Então, esse negócio de cristão ficar falando que o diabo tá tocando, que o diabo isso e aquilo, é porque realmente não vive em santidade. Quem não vive em santidade tem que temer mesmo o diabo, viu? Porque o diabo vai te atropelar. A pessoa que vive em santidade, a pessoa que a Bíblia diz assim, ó, nascido de Deus, não vive pecando. E o maligno não lhe toca. Então eu creio nessa palavra quando eu vivo em santidade. Eu creio nessa palavra quando você decide não transgredir as leis do Senhor. Quando você entende que você precisa matar a sua carne e vivificar o seu espírito. E como que você vivifica o seu espírito? Crendo nas Escrituras. Crendo nas Escrituras. E vou reforçar mais uma vez. Se preciso for, Deus em primeira pessoa. Aqui eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do Espírito Santo. Estou falando de Deus. Ele desce na terra para te livrar do mal. Ele não permite que ninguém te toque. E eu vou te provar na palavra. Agora, vamos ver se o cinto vai aguentar. Vou começar o estudo em nome de Jesus. Lucas 16, 23. Estou com 3 Bíblias abertas aqui hoje. Lucas 16, 23. Vai dizer assim, e no inferno, tá? Só que eu quero que você entenda, presta atenção. As Bíblias que nós compramos, eu já te expliquei, elas são traduzidas da original para o que a gente lê, então elas são passivas de erros ortográficos. Toda vez que a Bíblia fala inferno, está falando de Hades, tá? Toda vez que a Bíblia aparece ali, inferno, a maioria das vezes está falando de Hades, tá? Então, vamos lá. E Lucas 16, 23 vai dizer assim: e no inferno, o Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora, Lucas 16, 22. Lucas 16, 22 vai dizer assim: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, tá? Então vamos lá.
Vamos explicar aqui algumas coisas, porque tem pessoas que não sabem. O inferno, ele não foi inaugurado, tá? Está em Apocalipse. Apocalipse já tem relatado que o inferno, ele vai ser inaugurado com o falso profeta, o anticristo, vai ser jogado ali os ímpios, ali vai ser jogado, né, a morte. Então o inferno, ele não foi inaugurado. Ninguém morreu e foi para o inferno. No Antigo Testamento, existia um local chamado Hades e Sheol, que ainda existe hoje em dia, tá? Hades e Sheol. Dentro do Hades e o Sheol, existia um lugar chamado Seio de Abraão. Este seio de Abraão, quando as pessoas morriam, antes de Jesus Cristo se entregar na cruz por nós, essas pessoas que morreram em Cristo, elas ficavam ali no seio de Abraão, um lugar separado. Embaixo do seio de Abraão fica o abismo. O abismo onde, quando os demônios se manifestam, você tem autoridade para lançá-los no abismo. Uma vez que os demônios são lançados no abismo, eles não voltam mais, tá? Então, quanto mais você joga os demônios no abismo, menos eles têm força aqui na terra. Não adianta ficar só expulsando. Sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Mas aquela quantidade você não expulsou e jogou no abismo. Então, por isso que quando Jesus aparece em Gadara, ali tem um código grande, acredito que todos vocês já sabem, que os demônios pedem para entrar nos porcos e não quer ir para o abismo, porque eles sabem que quem entra no abismo não sai mais. Por isso que quando eu fiz a conferência, eu entreguei ali para eles, né, um conhecimento que não existe isso de Lúcifer se manifestar, não existe isso de Lilith se manifestar, Leviatã, Mamon, Satanás, não existe. O que manifesta na pessoa são demônios pequenos, anjos caídos rebeldes, mas tronos não manifesta. Primeiro que a pessoa nem aguenta um trono incorporar naquela pessoa, para você entender. Então, toda vez que alguém fizer um teatro na igreja e falar assim, a pessoa foi entrevistar o demônio e falar, quem tá aí? Ah, é Lúcifer. Mentira, mentira, tá? É mentira. Outra coisa que eu vou te dizer, ele não tem reino nenhum. Aí eu vou te dizer, você pode falar assim, pastora, mas lá em Lucas está dizendo que ele se apresentou para Jesus, né, lá no deserto e falou assim, ó, se prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. Não foi isso que ele falou? Não foi dessa forma? Só que eu quero te dizer algo, amado. O demônio é o pai da mentira. Satanás mente. Ele só tem reino para quem sustenta o trono dele. Ele não é dono de nada, amados. Esquece isso. Estuda as escrituras com os óculos de Cristo. Quando ele leva Cristo, Cristo está vulnerável. Jesus está vulnerável no deserto. E ali ele pega Jesus, que ele pode fazer isso. Ele pegou Jesus, levou até o pináculo e ele mente. Ele testa ali Jesus. Ele vai dizer assim, ó, se tu me prostrares, eu te dou isso tudo aqui, ó. Aí Jesus rebate ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele ainda fala assim, ó, se joga daí, se tu és o Filho de Deus. Ó, se tu és, dúvida, se tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus fala isso? Porque não foi Deus que levou Jesus até o monte, até o pináculo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ali, Satanás entra no deserto, se apresenta, pega Jesus e leva até o pináculo. Então, se Jesus se joga, não foi Deus que mandou. Então, não tem como Deus salvar ele ali. Eu quero que você entenda isso. O diabo, ele mente. Ele fala que vai te dar tudo, mas ele vai te matar. Diabo vem matar, roubar e destruir. Ele não vai te dar nada, é mentira. Ele pode abrir, sim, uma porta aqui, outra porta ali. Mas quando você deixar de alimentar ele, acabou. Acabou. No dia que você falar assim, ó, não vou fazer essa oferenda. Não vou hoje para encruzilhada, que eu acho uma palhaçada, eu vou te falar. É uma palhaçada a pessoa sair dentro de casa 3 horas da manhã se fiar numa encruzilhada. É quem não tem o que fazer, né?
Deus falou para mim que o véu foi rasgado, que eu no meu quarto, no conforto do meu quarto, eu me ajoelho, falo com meu pai e nem sempre eu me ajoelho. Às vezes eu tô deitada, Deus me ouve, movimenta tudo. Aí as pessoas saem de madrugada, igual uns palhaços. Eu tenho até medo de falar, porque eu já tô cheia de processo. Tô cheia de processo. Sai igual uns palhaços vestidos daquela forma, levando comida, levando um monte de coisa, a ponto de ser pego no meio da encruzilhada, um ladrão mesmo, um ladrão matar, para ir fazer uma palhaçada. Para com isso. Eu não tenho muita paciência, não. Mas vamos lá. Por isso que ele leva a Jesus e Jesus fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Ele não ia se jogar dali, porque ele diz assim, aos anjos dará ordem, se você estiver debaixo da cobertura de Deus. Jesus foi levado até o pináculo pelo diabo, não foi por Deus. Deus levou ele até o deserto. Ele foi lá para ser tentado sim, mas no alto do monte quem levou foi o diabo. Então, ele diz assim, vocês acham engraçado, né? Eu que sei os processos que eu tô tomando, porque eu venho da minha cara tapa. Deixa eu dizer uma para vocês, eu gravei um podcast, já vou voltar pro texto. Eu gravei um podcast e a pessoa perguntou assim, há quanto tempo você ora pelo seu marido? Eu falei, acho que uns 2, 3 anos. Aí ela falou, você ora ainda? Eu falei, não, parei. Agora eu não tô orando mais para ele ser pastor, não tô orando não. Já gerei no mundo espiritual. Agora eu falei, Senhor, que ele tenha princípios. E aí ela falou, mas você não vai continuar orando? Eu falei, você já viu algum texto bíblico que a pessoa ficou orando 30 anos pela mesma pessoa? Se tiver, você me mostra. Já orei, Deus não tem amnésia, Deus sabe do meu coração, só que agora minha oração é outra. Senhor, põe princípios, né? Põe princípios. Então, assim, é que eu não tenho muito filtro para falar. E aí a pessoa perguntou assim, mas já pensou se a pessoa parar teu chamado e se teu marido parar teu chamado? Eu falei, amada, Deus passa por cima dele e do diabo. Porque uma pessoa que para o chamado do outro, a pessoa levando o evangelho, fazendo bênção, trazendo as pessoas para o concerto, se levantar, falando que a pessoa não vai ministrar, eu falei assim, bota esse diabo para correr, passa por cima dele. Falei desse jeito, ela falou, você realmente é diferente. As pessoas chegam aqui e falam, mas meu primeiro ministério é minha família. É minha família, mas a partir do momento que eu estou fazendo a obra e tem uma pessoa se opondo, eu falo, Senhor, toca. Senhor, não aceito. Senhor, passa por cima desse diabo, que deve ser diabo no couro. É isso aqui, minha oração. Bora. Vou voltar pro texto. Depois vocês vão ver lá o podcast. Então você entendeu, né? Existiu o seio de Abraão. A gente passeou lá, te mostrei que diabo mente. Ele fala, né? Que vai dar os reinos, mas que ele não é dono de nada, tá? Quando a Bíblia diz assim, e quando eu não sabia, eu errei. Depois que eu aprendi, eu me consertei. A Bíblia vai dizer assim, que o mundo jaz no maligno, não é do maligno. Então ele não tem nada. A Bíblia vai dizer em Salmos que a terra é do Senhor. Se a terra é do Senhor, aqui é de Deus. Então ele mente. Ele tem um reino? Tem. Para quem sustenta o trono dele. Para quem vive alimentando ele. Com pecado, com transgressão, ou fazendo essas coisas que esse povo faz lá fora. Então, quando ele mostra para Jesus, Jesus já sabia. Mentiroso, não tem nada. Então você precisa entender, ele não tem poder sobre o povo de Deus. Deus falou que quem é de Deus o maligno não toca. Você precisa andar em santidade. E aqui a gente está falando agora sobre a região dos mortos, que é onde eu quero entregar até o final para você entender. Eu vou fazer uma introdução. Existia o seio de Abraão, que ficava ali as pessoas que morriam salvas e ficavam ali aguardando, né, até o julgamento. Jesus vem, ele faz o quê? Ele leva cativo o cativeiro, que eu ainda vou entregar isso mais para frente aqui nessa aula que eu tô te dando hoje. Mas existe o abismo, que foi o que eu falei, para você expulsar o demônio e jogar o demônio pro abismo, para ele não voltar, porque ele não se multiplica mais, acabou para ele, tá? Demônio não se multiplica, então toda vez que você manda um pro abismo, é menos um no exército do diabo.
Então, bingo pra gente. Então, a gente tem que o quê? Desfalcar o exército do maligno. E isso Deus te deu conhecimento, poder e autoridade. Então, manifestou, bota o diabo no abismo, tá? O diabo que eu digo os demônios. Lúcifer não se manifesta, porque se ele se manifestasse na terra e você tendo um conhecimento dele, ele já ia pro inferno. Já ia pro inferno, já ia pro abismo, acabou para ele. Então ele sabe que ele não pode vir aqui, muito menos se manifestar ali na vida de uma pessoa. Aquilo ali é mentira, tá? Existe um lugar chamado lugar de tormento, tá? Dentro da região do Hades. Esse lugar de tormento está o ímpio, tá? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento existe o abismo e existe o lugar de tormento. Então, uma pessoa hoje que morre, mas não morre em Cristo, não é salvo, a alma já vai direto para o lugar de tormento. Então, ali ela já está sendo atormentada. E desse lugar de tormento, ele só sai dali para ser jogado lá no trono branco, que é onde vai ser inaugurado o inferno. Então, tira essa quantidade de pessoas que são os ímpios do lugar de tormento, passa-se pelo trono branco e no trono branco é lançado no lago de fogo. Então, quero que você entenda. A pastora fulano morreu, foi para o inferno. Não, o inferno não foi inaugurado, ele está fechadinho. Porém, existe um lugar de tormento onde quem não morre em Cristo está sendo atormentado desde a hora que morreu, tá? Então, guarde isso aqui também para você entender que a gente vai chegar aqui. Nesse seio de Abraão, quando existia o seio de Abraão, existia portas e ferrolhos, tá? Existia portas, cadeados e ferrolhos. Pastor, onde está isso? Jonas 2:6. Jonas, capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, tá? Então, preste atenção aqui para você não se perder agora. Isso aqui é importante. Existia, o seio de Abraão, que existia portões com ferrolhos. Jonas aqui, quando ele é lançado na barriga do peixe, do grande peixe, da baleia, Deus está mostrando para ele assim, ó, você vai morrer espiritualmente e você vai descer até o seio de Abraão e você vai ver como é que é o lugar da morte. Por quê? Pela desobediência. E aí Jonas, ele entra dentro da barriga do peixe, lá ele faz uma oração, porque aqui ele está dizendo assim, eu desci até os fundamentos dos montes, ele se apegou nas portas do seio de Abraão, ele ficou segurando os ferrolhos. Aí você vai ver também Jó 17:16. Jó capítulo 17, versículo 16, vai dizer assim, ele descerá até os ferrolhos do Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Aleluia. Jó 38:10. Jó 38:10. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. Então, eu vou falar algo espiritual para você entender aqui. Jonas e Jó, eles ficam segurando as portas do seio de Abraão. Preste atenção aqui que talvez, eu falei que talvez você não tenha ordem porque eu vou te falar. Jonas e Jó, eles ficam presinhos ali, ó, nos ferrolhos do seio de Abraão. Mas Jesus vai vir buscar eles. E eles se encontram ali. Eles nem desceram mais abaixo no seio de Abraão. Eles ficaram ali nos ferrolhos, nas portas, tá? Aleluia. Vamos lá. Mateus 27:45. Falei que nem tudo eu posso trazer, que nem todo mundo vai entender. Mateus 27:45. Você entendeu que o maligno não toca, que ele é mentiroso, que só tem reino para quem sustenta o trono de Satanás. Agora eu quero te mostrar uma preciosidade. Guarde isso aqui para você não se perder mais. Enquanto Jesus está no madeiro, existia batalha espiritual, tá? Estava acontecendo uma batalha espiritual.
Jesus precisava pegar as chaves da morte, subjugar ela. Então, quero que você entenda. Enquanto ele está pregado no madeiro, ali sofrendo, suspirando, né, sentindo dores, tá tendo batalha espiritual. Demônio mesmo, eu tô falando. Demônio com batalha espiritual nas regiões celestiais. Agora você vai entender dois textos que talvez você leu e não se atentou. Mateus 27, 45. Mateus 27, 45 vai dizer assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Mateus 27, 50 e 51 agora. Mateus 27, 50 e 51 agora vai dizer assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, e em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, para você entender aqui, enquanto Jesus está no madeiro, está acontecendo batalha espiritual. Os demônios querem aprisionar Jesus na terra para não cumprir o chamado. Então tá tendo batalha espiritual. Eu comecei dizendo para você que se você for fiel, Deus ele desce em primeira pessoa para te livrar do mal. Ele nem manda anjo. Igual a gente lê, aos anjos dará ordem ao meu respeito. Eu estou te dizendo dentro da palavra que Deus desce em primeira pessoa para um filho obediente. E agora eu quero que você abra aqui, por favor. Vamos lá. Abra aí agora, Salmos 18, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Salmos 18, versículos 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Vamos mostrar onde estava tendo essa batalha espiritual enquanto Jesus está no madeiro, tá? Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Que é Deus, tá? Deus se indignou do que estava acontecendo no mundo espiritual. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Baixou os céus e desceu. E a escuridão que estava debaixo de seus pés. Essa escuridão é o que a gente leu. Houve trevas durante esse período. A terra ficou em escuridão, porque Deus cegou os demônios. Olha isso aqui para você aprender. Batalha espiritual em alto nível. Deus cega os demônios, porque estava tendo batalha espiritual. O filho está sofrendo ainda no madeiro. Aí no versículo 10 a Bíblia diz assim, ó. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Deus em primeira pessoa não mandou anjo nem arcanjo. Ele montou no querubim e desceu, falou, vou ajudar meu filho. Parou agora. Os demônios vão parar agora. Se Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único para que eu e você não sofra, ele manda um querubim, ele desce no querubim por amor pela mim e pela tua vida. Só quem não entendeu a palavra não vai viver a revelação do Espírito. Deus em primeira pessoa, ele montou no querubim, desceu nas regiões celestiais e deu um cacete no diabo. Falou, parou, não toca no meu filho. Houve escuridão, cegou os demônios, parou. Aí você vai ver, ó, versículo 17. Deus livrando o filho. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Jesus estava no madeiro, ainda não tinha sido ressuscitado. Jesus ainda não tinha entregado o Espírito. Os demônios estavam aborrecendo Jesus no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Deus livrou ele dos inimigos. Aí agora você vai em Salmos, tá? Mesmo Salmo 18, 37, tá? Jesus dando uma surra nos demônios. Jesus dando uma surra nos demônios. Vamos lá. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de tê-los consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés.
pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Os demônios tomam a surra de Jesus. Jesus dá um cacete e eles apanham tanto que eles pedem misericórdia para o Pai. Olha aqui como é que o diabo é fraco. E você está com medo dele? Os demônios pediu clemência pro Pai. Parou, a gente não quer apanhar mais, parou. Aí você vai ver aqui, ó. Versículo 41 do Salmo 18. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não respondeu. Clamaram a Deus. Por favor, misericórdia, a gente não quer apanhar. Deus, olha o amor que Deus tem pelo filho e tem por você. Olha o amor que Deus tem por mim e por você. E você com medo do diabo. Você sem identidade espiritual, falando que o diabo tem poder. Nenhum. Só para quem alimenta ele. Só para quem vive pecando. Aí você tem que tremer mesmo. Aí você toma cuidado porque você não tem cobertura de Deus. Deus não vai contra a palavra. Tem que estar debaixo da palavra do Senhor para estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aí você vai entender. O maligno não te toca. Ele não tem poder para nada. Ele é um derrotado. Ele é um mentiroso. E ele apanhou. Então, quando alguém fala algo de você, lembra que você é queridinha do papai. Deus montou no querubim, ele desce hoje, se preciso for, mas não me toca. Não me toca. É a autoridade, é você entender a sua identidade. Você já aprendeu na live da sabedoria que você tem um livro, você tem um destino, Deus não errou, Deus te escolheu, só que você não tinha esse conhecimento tão profundo. Talvez faltava só a virada de chave para você tomar posse da palavra sobre a tua vida. Agora eu quero que você abra aí, por favor, Efésios 4:8. Vamos lá. Efésios 4:8. Não sei se continuo. Não sei se você vai ter odre. Você está conseguindo entender até aqui? Efésios 4:8. A Bíblia vai dizer assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Preste atenção aqui. Quando Jesus entregou seu espírito, ele desce, ele tem algo para fazer, ele tinha uma missão para cumprir. Amém? Ele precisava pegar as chaves da morte. Ele precisava ter autoridade sobre ela. Então, o que ele faz? Ele desce até a região do Hades, pega cativo o cativeiro, que é o seio de Abraão, as pessoas que estavam salvos. Os primeiros ali eram Jó e Jonas, que eles estavam ali segurando os ferrolhos. Lembra que a gente leu? Então, vai ativando a sua criança para você entender. Ele vai e pega essas pessoas e leva, ele tem que levar o cativeiro até o trono de Deus. Quando você vai ler agora Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5 vai dizer assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pega isso aqui agora. Aonde estão essas pisaduras, pastora? Como que Isaías está falando pelas pisaduras? Quando Jesus, ele desce para pegar o cativeiro, ele sobe e ele precisa entregar no trono do Pai, que é a missão dele, as chaves da morte. Então ele vai levar, e essas pisaduras é o corpo dele sangrando no mundo espiritual.
Jesus está desfigurado. Estou dizendo com propriedade, Jesus ali, ele está tão machucado, dilacerado, que ele está moído. E os anjos não reconhecem Jesus. Os anjos barraram Jesus na hora que ele foi entregar o cativeiro. Olha isso aqui agora. Salmos 24, versículo 8 e 10. Salmos 24, versículo 8 e 10 vai dizer assim: quem é esse Rei da Glória? Ó os anjos! Jesus na porta, no trono, na porta do trono de Deus, nas regiões celestiais. Os anjos olham para ele, barram ele e falam assim: quem é este? Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. E os anjos continuam perguntando: quem é esse o Rei da Glória? E ele diz: é eu, sou Deus, sou todo-poderoso, eu sou o Rei da Glória. Ele se apresenta para os anjos: sai da frente, sou eu o Rei da Glória. Que eles não reconhecem, para você ter uma dimensão do que Jesus sofreu por mim e por você. Então ele precisa entregar o cativeiro lá no trono de Deus. E essas pisaduras é esse caminho do mundo espiritual que ele precisava fazer a missão dele. Essas pisaduras foram as marcas do sangue de Cristo nos guardando, nos cobrindo, para hoje os demônios não te tocar, para hoje você ser selada. Aí você vai ver que em Apocalipse, onde a gente está estudando sobre a escatologia, existe uma roupa salpicada de sangue. É a roupa que ele estava moído. Israel entregou ele. Israel disse assim: ó, não te reconhecemos. Pode colocar no madeiro. Não queremos você aqui. Aquela roupa está guardada, esperando para encontrar Israel. Então ele desce, todo machucado no mundo espiritual. E ele vai entregar cativeiro no trono de Deus para cumprir a missão. E ali as pisaduras de Jesus nos guarda até hoje. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não toca. Se você não entendeu esse ensinamento de hoje, você ainda não tem identidade no mundo espiritual. Quando eu comecei a entender as escrituras, por muito tempo, eu lia sem entender. Eu lia Salmos, aí estava lendo Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, nada. Só pegada ali numa bandeira ou outra. Mas quando o Todo-Poderoso se revela e mostra o que é o mundo espiritual, eu falei: papai, eu nasci para viver isso. Quanto tempo que eu li a Bíblia e nunca entendia o que eram as pisaduras de Jesus. Eu nunca entendi o que era a escuridão, as trevas. Eu nunca entendi por que a terra tremeu. Eu nunca entendi por que falou tanta coisa. E aí Deus se revela dentro das escrituras. Ele monta num querubim. Guarde esse versículo. Guarde esse versículo em nome de Jesus. Alguém está chorando muito. Quando eu estudei, o meu espírito, eu conseguia ver no mundo espiritual a cena. Eu conseguia ver Deus descendo em primeira pessoa. Não toca no meu filho, não aborrece meu filho, deixa ele cumprir a missão. Os demônios, eles queriam parar Jesus até na hora da cruz. Até na hora da cruz. Como que hoje o demônio se manifesta? Através de uma pessoa que você desgostar dentro da sua casa, perto da sua casa, onde quer parar o chamado, onde você está na cruz, pregando o evangelho, onde você está se disponibilizando para orar por uma pessoa, aí os demônios ficam se movimentando. Eu falei pro meu pai: pai, monta no querubim e toca. Monta no querubim e toca. Se colocar na frente de Deus, eu falei: Senhor, não quero misericórdia. Não quero. Aquele que se levanta contra a obra do Senhor é demônio. É demônio. Não tem como uma pessoa ver alguém ministrando a palavra, alguém orando, alguém salvando vidas, libertando pessoas cativas e oprimidas e ficar se levantando contra a pessoa. Aí você vai pedir o quê? Para a pessoa misericórdia? Não. Monta no querubim e passa por cima. Passa por cima. É demônio. Não aceito. Não aceito.
Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem me matou dia a dia. Eu sei as palavras que eu escutei. E é muito fácil hoje as pessoas olhar para mim e falar assim, nossa, como ela é prepotente. Prepotente não, você sabe quem te matou na terra com palavras. Você sabe as pessoas que queriam te enterrar viva. E quando Jesus chega na sua casa, na sua vida, que ele tá te usando, se levanta um monte de demônio falando que você não pode. Um monte de demônio querendo seu tempo. O meu tempo é de Deus. Meu tempo é para estudar a palavra. Se eu não tiver tempo para Deus, eu não quero ter tempo para ninguém. Esse negócio de falar assim, ó, mas a sua casa é seu primeiro ministério. Concordo, mas tem limite. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Eu amo primeiro isso aqui, ó. Foi isso aqui que me libertou. Não foi pessoas. Pessoas terminaram de me matar. Pessoas terminaram de me matar viva. Me enterraram. E se eu não clamasse a Deus e ele se revelasse nas escrituras e falasse, filha, eu te amo. Filha, não escuta mais nada. Filha, entenda o que as escrituras diz. Estaria morta. E agora as pessoas querem o meu tempo, querem a minha vida, querem me parar. Não, eu peço pro Senhor, desce com o querubim. Desce com o querubim. Estão me aborrecendo. Eu aprendi da palavra. Você movimenta a palavra, você movimenta o mundo espiritual com palavra. Não é oração repetitiva, não é ficar pedindo misericórdia. Você tem que falar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra diz em Salmos que estavam aborrecendo o teu filho. Eu sou tua filha, eu sou tua amiga, estou pregando. Pai, em nome de Jesus, desce agora e entrega os meus inimigos na minha frente. É desse jeito que você tem que orar. Você não tem que amar mais pessoas do que Deus. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. E as pessoas você ama como a si mesmo, mas você não ama Deus como ama as pessoas. Deus sempre será em primeiro lugar. Depois virão pessoas, porque tem pessoas que matam você em vida. Foi isso aqui que eu falei no podcast. Aí a pessoa me perguntou assim, eu vou avisar quando sair. Não sei ainda não, tá gravado. Me perguntaram assim, pastora, a senhora não tem filtro? Posso colocar isso? Será que não vai ser um choque? Será que as pessoas vão entender? Eu falei, quem não entendeu, que rasgue a Bíblia. Quem não entendeu, que vai rasgando a Bíblia e fica com a capa, que é o que serve. Cada um sabe de onde Deus te tirou. Eu sei da onde Ele me resgatou. Eu sei que se todos os dias eu não me separar para estudar, é muito mais fácil eu cair do que eu levantar quem me derrubou. Hoje eu não peço mais, Senhor, liberta fulano, Senhor, liberta Beltrano. Não. Hoje a minha oração é, Senhor, faz o que o teu coração tiver disponível no momento. Senhor, faz o que te agrada. Eu aceito o que o Senhor tiver de melhor. Deus nunca vai fazer nada ruim para você. Nada. Então eu aprendi, eu fui aprendendo lendo as escrituras. Por muito tempo a oração era repetitiva. Era eu entrar no secreto e murmurando. Mas fulano tá assim, Beltrano tá assim, liberta aqui, liberta aqui. Aí Deus um dia falou para mim, parou. Quer me ensinar a trabalhar? Parou. Quer me ensinar a amar essa pessoa? Eu criei. Eu amo mais que você. Então o que você tem que entender? Sustenta o que você carrega, preserva a unção, faz o teu chamado. Entenda o que Deus te entregou. E essas chaves foram virando. Secretos com Deus, palavra sendo revelada. Cada vez que eu me separo, Deus se revela muito mais. Cada vez que eu venho te trazer um conteúdo desse, eu tenho certeza que amanhã Ele me revela outra coisa. Por quê? Porque Ele tem prazer de quem passa tempo com Ele. Antigamente eu decidia passar tempo com pessoas que me matavam. Pessoas que me abraçavam, mas por trás estavam falando mal de mim. Pessoas que diziam que me amavam, mas eram pessoas que a mesma fala era quem me apunhalava pelas costas. E quando eu pensava que não, estava tomando medicação, estava aprisionada dentro de um consultório. Mas o único que não me trai é Deus. Então hoje eu falo, Senhor, que eu passe tempo contigo, não com as pessoas que me mataram. Mas você agora não tem tempo para sentar com fulano e Beltrano. Não tenho mesmo. O noivo tá vindo, o arrebatamento tá às portas, e se eu tiver parado escutando ladainha, ele vem e eu fico. É desse jeito ou não é? Fique escutando conversa paralela que ele vem e você fica. Jesus está às portas. As dores de parto já começou faz tempo.
As pessoas não entenderam ainda, estão preocupadas com o amanhã, sendo que você só tem o agora. Você não tem mais nenhum momento, nem daqui a 2 minutos eu sei se eu estou aqui. Então nós só temos o agora. Se você não viver agora para Cristo, talvez daqui a pouco Ele te busque e você não tem tempo para Ele. Tem pessoas que agora eles preferem passar tempo com pessoas do que com Cristo. Aí deixa para Cristo 20 minutos antes de dormir. Não é assim ou eu estou falando errado? Quando eu for dormir eu oro. Aí tá tão cansado que ora 5 minutos. Aí tá tão cansado do dia inteiro que não consegue passar meia hora com quem é o dono do tempo. Então eu decidi, Senhor, eu vou passar minhas tardes contigo. Senhor, o meu tempo é teu. Senhor, para eu ter essas revelações, eu preciso estar separada. Não posso estar escutando voz de um e de outro. Eu paro para ajudar quem é do ministério, paro para tirar uma dúvida. Mas hoje eu entendi. O meu tempo é dele, a minha vida é dele. Eu estou focada numa obra. Eu preciso entregar o meu melhor enquanto o noivo não vem me buscar. Enquanto o arrebatamento não acontece. E se não acontecer coletivo, ele pode me buscar a qualquer hora. Porque Deus está com saudade. Não adianta você ver a morte como uma tragédia. Se você está em Cristo, você está almejando ir para sua casa, a Nova Jerusalém. Ela é linda. Você que vai fazer escatologia, você vai ficar maravilhado. É a coisa mais linda, a cidade, tem praça, tem rio. Você acha que eu estou contando os minutos para viver nessa terra? Deus, Ele está me dizendo, filha, tem algo tão grande te esperando. E a gente é apegado em pessoas da terra, em coisas da terra. Eu estou... adornada. Senhor, estou preparada. Quando eu vou me deitar, minha oração é, Senhor, se o Senhor me buscar agora, estou preparada. Senhor, só por hoje eu consegui me manter limpa. É assim. Só por hoje eu me mantive limpa, Senhor, só por hoje eu consegui não transgredir. Senhor, se alegra da minha vida. Eu falo, Senhor, se revela nos meus sonhos. Fala comigo nos sonhos o que o Senhor deseja que eu faça na terra. Eu não peço mais coisa material. Material Ele já deu. Ele me mostrou que Ele é Senhor. E o reino é dele, não é de Satanás. Tudo aqui da terra é dele. A Bíblia diz em Salmos que a terra é do Senhor. Então Ele me deu tudo que eu queria. Ele já deu carro, Ele já deu casa, Ele deu roupa, Ele deu filho, Ele deu marido, Ele deu tudo. Agora Ele me ensinou, não se apega. Foca na missão. Espera o noivo todos os dias e todas as horas. Então eu quero que você, em nome de Jesus, depois de uma live como essa, que eu vim te entregar uma pérola, isso aqui Deus, desde o começo que eu estudei isso. Desde o começo que eu estudei isso, Deus falou para mim, filha, quando eu digo não dê pérolas aos porcos, é porque tem pessoas que não vão entender a forma que você fala. Porque a Bíblia, para quem é do mundo e está na carne, não entende. Para eles é loucura. Para mim, para você é poder de Deus. Se você fechar os olhos e imaginar Deus descendo num querubim para te salvar, você vai entender o que é poder. Poder não é sinal e maravilha. Isso aqui eu olho agora e minha mão está cheia de pó de ouro. Isso aqui eu posso fazer o que for, posso orar, curar uma pessoa, porque é o Espírito Santo que faz. Poder de Deus é loucura para o mundo. É você entender as Escrituras e crer no sobrenatural. É você tentar entender o que é o coração de Deus. É quando Deus se revela na palavra e você fala assim, meu Deus, como assim? Eu já li Salmos, eu li ele, eu não entendi. Aí Deus fala assim, porque isso é poder, filha. É isso que é poder. É você ministrar para um povo e o povo virar as chaves e você saber que o poder saiu de você. O poder saiu dentro da palavra. Não é sinais e maravilha. Sinais e maravilha, você ora, expulsa demônio, faz o que quer. É o Espírito Santo que faz. Agora, poder é loucura para quem está na carne. É loucura. Então, meus queridos, o meu melhor eu dei mais uma vez aqui. Se o noivo me buscar, não fique triste, você se alegre, porque todos os dias eu estou esperando meu esposo. Todos os dias eu estou esperando
o meu amigo me buscar. E eu tenho certeza que depois que eu te ensinei sobre a palavra, você não vai ter medo da morte. Você não vai ter medo do diabo. Eles não têm poder. Eles não têm poder para nada. Você é amada, você é filha. O teu pai te ama. Ninguém te toca. Ninguém te toca. Ai daqueles que tocar nos ungidos do Senhor. Ai daqueles que falam mal dos ungidos do Senhor. Pensa Deus montado no querubim e vindo me defender e te defender. Então tome posse da palavra. Que não seja mais uma live como todas que foram. Que seja uma live que você diga assim, virou todas as chaves da minha vida. Virou todas as chaves. Se eu tinha dúvida, não tenho mais. Porque desde a semana passada, nós estamos te entregando pérolas. Começamos com a sabedoria. Depois fomos para o tempo da eternidade de Deus e hoje eu estou te entregando o melhor que eu tinha guardado, que seria, como eu disse, uma parte do seminário de angelologia. Eu te entreguei de coração aberto. Então, que essa semente caia numa terra fértil. E o que eu quero te pedir, como eu sempre peço, ore pela minha vida. Quando você estiver no seu secreto, que você estiver falando com o teu pai, você fala assim, Senhor, sustenta a tua filha na terra. Senhor, vai dando mais graça para tua filha vir trazer uma palavra. É isso aqui que eu quero que você faça pela minha vida. Do mesmo jeito que nós nos separamos e falamos, Senhor, eu apresento todos que estão na live. Senhor, eu apresento todos que estão no ministério. Eu cubro eles agora, Pai, em oração. Você faça isso por mim como você faça por seus irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos orar, amados? Aleluia. Vamos orar? Amados, vou deixar salva até amanhã. Depois eu vou tirar, tá? Vou tirar porque, como eu falei, é um conteúdo muito forte. Tem gente que não vai entender. Deus falou que nem todo mundo ia ter estrutura, tá? Então eu vou deixar até amanhã para você assistir novamente. Depois essa daqui eu vou tirar. E aí eu vou entregar dentro do seminário de angelologia, tá? Amém? Glória a Jesus. Vamos orar, amados? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante do teu santo trono, eu me apresento como apóstola, Pai, delegada pelo céu e não pela terra. Senhor, assim como o Senhor chamou Paulo, Pai, que não foi chamado por homens, mas por Jesus Cristo. Eu me coloco, Pai, à frente do campo de batalha, à frente de guerras espirituais em favor da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos reveste com a armadura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Coloca sobre as nossas vidas, Pai, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como a tua palavra foi ministrada, nós cremos, Pai, que Satanás não tem poder. Satanás, o poder dele é limitado, porque o Senhor que deu o poder para ele até onde o Senhor determina, até para ele tocar em alguém, o Senhor tem que permitir. Então, Senhor, nós tomamos posse da tua palavra, onde o Senhor diz que quem é de Deus, o maligno não toca. Nós tomamos posse, Pai, da tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor montou no querubim e desceu por amor ao Filho. E nós decretamos nessa noite, Pai, que somos filhos amados. Nós somos, Pai, pessoas escolhidas, remanescentes, selados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, se preciso for, desce num querubim, Pai, e desmonta toda a estrutura do inferno. Desmonta, Pai, todo o principado, potestade, governadores das trevas e os tronos da maldade. Nós decretamos, Pai, em nome de Jesus, que o teu reino vem em primeiro lugar aqui na terra, que o teu poder será exaltado aqui na terra. Senhor, levanta libertadores e avivalistas, levanta um povo cheio da unção, levanta, Pai, um povo que ainda não se corrompeu com o sistema, levanta um povo que não coloca dúvida na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Posso encerrar? Agora você vai alargando seu odre até o culto de quarta. Vê o que Deus vai entregar até o culto de quarta, em nome de Jesus. Vai se alimentando da palavra, não deixa de estudar. Conhecimento não é gasto, é investimento para a sua vida. Conhecimento ninguém te rouba. Quanto mais você aprende da palavra, menos marionete você é, menos você fica aprisionado nas garras de um sistema, de pessoas que muitas vezes estão ali para te enganar, vestido de lobo em pele de cordeiro. Então, em nome de Jesus, estude, aprenda. Tudo que eu posso, que eu aprendo, eu venho trazer para vocês. Mas não fique só com o que eu te trago. Busque na sua casa, busque no seu secreto. O Senhor se alegra de quem passa tempo com Ele. E hoje o meu momento de Deus é me separar para ler as Escrituras. Então eu quero que você, em nome de Jesus, se separe e estude. Não deixe de garantir o seu seminário de escatologia. Está bombando. Eu tenho certeza que você vai amar e você vai transbordar na vida de outras pessoas, porque o nosso melhor nós entregamos ali. Ali vai ter imagens, ali vai ter 7 aulas, tem aula bônus, todas as apostilas feitas com muito carinho. Então eu tenho certeza que você vai acelerar a sua vida espiritual. Você vai sair expert em escatologia. Você vai falar assim: pastor, eu já tinha lido esse versículo, mas não tinha entendido. Agora você vai entender em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Pode adquirir chamando nesse WhatsApp aqui, tá? Só chamar nesse WhatsApp. A Janaína vai responder vocês. Não sei como é que tá lá agora. Eu nem sei se ela tava na live, porque tinha muita mensagem para ela responder. Mas ela vai responder todos vocês. Amém? Beijo, até quarta no culto, se Deus permitir, se o noivo não me buscar, viu? Beijo, amo vocês.